Tá aí o negão. Vamos orar, né? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Deus, por esse momento de estarmos reunidos na tua casa. Que esse dia seja um dia, como sempre tem sido, de bênçãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem olhado para nós com um olhar todo especial. Nessa manhã, Senhor, abençoa todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir por alguma situação, que o Senhor possa estar abençoando. Mais tarde possam estar aqui louvando, adorando, engrandecendo o teu nome. Ó Deus, muito obrigado. Toma o primeiro e último lugar. Que nós possamos aprender contigo e aprender um com o outro, porque ninguém nunca sabe tudo. E o Senhor nunca vai deixar que a gente saiba tudo, porque só o Senhor é Deus. Nos abençoa, nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Quem lembra o que foi que nós vimos na aula passada? Sobre o domínio do homem. E o pastor pregou essa semana, não foi? Culto passado. Que o homem foi feito para dominar. Dominar sobre o quê? Dominar sobre o território que Deus deu para ele. Tudo, sobre os pássaros, sobre os animais. Ter domínio total. Então Deus olhou no homem algo de muito especial. Por isso que ele fez a sua imagem e semelhança. Nós temos a centelha de Deus na nossa vida. O ser humano, ele já nasce com essa dependência. Vocês sabiam disso? Ele já nasce sabendo que existe um Deus. Ele pode morar lá na mais densa aldeia, lá dentro do mato. Ninguém nunca pregou o evangelho para ele, mas ele olha para a lua e chama de Deus, ele olha para o sol e chama de Deus, porque o ser humano nasceu com essa dependência. A dependência era tão grande que Deus fez o homem para não morrer, para ser eterno. Mas para ser eterno o homem precisava ter o quê? O que era que o homem precisava? Total obediência e dependência, amém? Amém. Total obediência e dependência de Deus. E nós vamos estudar agora sobre isso, por onde foi que deixou de existir essa dependência. E hoje nós vemos que o homem ele não está dominando mais nada. Ele era para dominar sobre tudo. Por exemplo, quando a Bíblia diz que no final dos tempos a ciência ia se multiplicar, por quê? Porque o homem domina sobre a ciência. O homem domina sobre os computadores, o homem domina sobre tudo. E o homem teria que dominar também, entenda, o domínio que eu estou dizendo, a sua casa. O homem, ele tem um total domínio no seu casamento. Eu ainda não vi até hoje, se alguém conhece, me diga, um casamento onde quem manda em casa é a mulher, dá certo. Não estou dizendo que tem que ter o acordo, a conversa, a participação. O erro é o homem chegar e dizer assim, já fiz, que nem eu fazia. Eu vendi a casa, acabou-se. Não sabia nada. Vocês sabem, né? Tem gente aí, quando o marido morre, a mulher não sabe onde ele tinha dinheiro, a quem ele tinha emprestado. Sabe nada dele, aí a pobre vai sofrer. Porque nunca... Eu tinha isso, eu não sabia nada não. Aí aceitei Jesus, fiquei santo, não foi, Terezinha? Aí foi que eu fiz. Conta conjunta. Hein? Agora a conta é minha e sua. Não durou 3 meses. Cortei a conta. Fez empréstimo para as irmãs dela, nunca pagaram. Eu digo, não, era para mim e para você, minha amiga. Não era para fazer doação, não. Corta. Mas eu fui comprar casa, quase que eu não pago conta atrasada das irmãs dela, que ficou pendurada. Então, o homem dominar não é mandar, não é fazer o outro escravo, mas é saber coordenar, tá certo? Então, nós vamos para a queda. Gênesis capítulo 3, versículo 4, é o que nós vamos estudar. Quem me diz alguma coisa, como se sucedeu a queda? O que foi a queda? O pecado do homem.
Mas quando eu crescer, eu quero ter um filho assim. Menino é bom. Menino é bom. O pecado. Entenda uma coisa, gente. Os limites fazem parte da vida para o nosso próprio bem. Se não tivesse limite, se você fizesse o que quisesse. Há tanta coisa errada nesse mundo, pastor, que já tem. É, né, irmã? Nós temos a Constituição, que era para dar limite, que não está dando mais cor nenhuma, as leis. Mas nós temos a lei do nosso Deus, que nos dá o limite de como vivemos como cristão. O problema é que nós, a maioria, também não estamos obedecendo esses limites que Deus nos coloca. A Bíblia nos dá os limites, mas aí a gente entra nas igrejas e encontra limites dados pelos homens, que não está na Bíblia. Aí você chega, aceita Jesus, começa a congregar, aí o cara diz, Antônio, tira essa barba, e é pecado. Isso é coisa dele, não está na Bíblia. Ei, não usa esse short, que é pecado. E você não conhecia, Antônio. Você vai aceitar como pecado. Você sabe como é que os limites, os pecados entraram? Porque, Everson, no início, a maioria dos pastores, que aqui do nosso estado, eram oficiais. Oficiais do Exército, oficiais da Marinha, eram os homens que se destacavam mais, de família crente, e assumiam as igrejas. Aí o que era que eles traziam? Os ensinamentos da caserna para dentro da igreja. Não pode televisão, não pode. Tudo isso era pecado. Bateria era pecado, guitarra era pecado. Aí quando passou isso tudo, que o pessoal começaram a estudar, conhecer a Bíblia, para tirar isso do povo e dizer que não era pecado, não fica difícil? Deixou de ser pecado? Então nós precisamos ter limite. E não foi diferente no jardim do Éden. Deus criou um jardim maravilhoso, amém? Amém. Tinha de tudo. Olha aí, ó, o que você quiser. Você pode comer de tudo. Está tudo nas tuas mãos. Domine sobre tudo que tiver aí. Nem tudo eu posso comer. Aí, olhou assim e disse, eu vou lhe ajudar. Vou lhe dar uma ajudadora, vou lhe dar uma mulher, que é para você não ficar aí reclamando. Diz alguns teólogos que foi o erro do homem. Foi ter dado uma mulher aí. Mas eu não concordo com isso, não. Porque havia um limite. Deus garantiu a liberdade do homem, deixando escolher as frutas que ele quisesse comer, com uma ressalva. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não come. Que fruta era essa? Maçã. Dá 2 lapadas de piba de boi no Antônio aí. A Bíblia não fala que era uma maçã não, Antônio. Isso foi inventado pela turma aí, que a maçã é bonita e tal. E era caro, ninguém tinha acesso. Era uma maçã. A Bíblia não fala que era uma maçã. Era a árvore, da onde? Do conhecimento, do bem e do mal. O que é que eu entendo com isso? Por que é que ele não podia comer dessa árvore? Para não obter esse conhecimento. Porque do mal ele não conhecia nada. Tudo era perfeito. Aí eu fico, uma Daniela, pensando, eu tenho um livre-arbítrio para decidir, para fazer isso e aquilo. Será que nós temos? Porque o que nós escolhemos é o errado. Nós só escolhemos o errado, porque o certo, o correto, o direito, Deus já nos entregou. Quando nós decidimos, geralmente decidimos pelo errado. Tá certo? Ao que parece, Deus estava fazendo um teste com eles, para ver até onde ia a obediência e a fidelidade do homem. Deus nos testa, nos prova.
Sempre. Quanto mais você cresce na fé, você se mostra um cristão verdadeiro, um obreiro, mais prova vem. Por que é que vem as provas? E para a gente não achar que é a última bolacha do pacote. E é isso que acontece dentro das igrejas. O cara, ele corria para todo lado, ajudava em tudo. Disseram que ele era diácono. Ele não quer mais fazer as coisas. Mas agora eu sou diácono. Quando eu cheguei aqui, o pastor perguntou: você tem algum problema de se eu precisar de você ficar na portaria ou fazer um serviço? Eu digo: nenhum, pastor. Porque o pastor que ele esquece que ele foi diácono, ele não serve para ser pastor. É igual nós militares, né? O cara chega oficial, ele não pode esquecer que ele foi soldado. Porque senão ele vira a pior carniça que existe. E nós conhecemos um bocado. Nós precisamos saber quem somos nós. Tá certo? Infelizmente, o homem falhou. Desobedeceu e pecou contra Deus. Não levou a sério o não divino de Deus. Deus disse não. Quantas vezes nós não levamos a sério quando Deus diz não faça? Não é? Deus diz: olha, não faça. Mas a gente está querendo tanto trocar o carro por aquele outro mais novo, e Deus dizendo: não faça. Mas a gente vai lá e faz. Tá certo? Ao invés deles ouvirem o não de Deus, o casal deu ouvido à serpente. Eita! Assim como Satanás, quando tentou Jesus no deserto, aqui a serpente tenta instigar o casal a questionar a palavra de Deus. Gente, vamos olhar para isso aqui. Nós temos um defeito muito grande. Quando eu digo nós, eu estou incluído. Porque eu falo para vocês aqui, eu estou incluído no meio do negócio. A gente está ali fiel, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Aí Deus está dizendo: não deve fazer isso, não faça isso. Aí chega alguém aqui, ó. Se não, irmão, se você fizer assim, dá certo. É ou não é? A gente costuma escutar pessoas como Eva fez. Então a gente costuma escutar serpente. Pastor, o senhor está dizendo que na igreja tem serpente? Ixi, é lotado. Então a gente precisa ter esse cuidado de escutar. Eu posso escutar o Antônio? Posso. Como? Eu olho para a vida do Antônio. Um homem direito, um homem que tem buscado, um homem que está... Mas aí eu vou escutar uma pessoa, meu amigo, que não tem um alicerce formado na palavra, é simplesmente um membro. Gente, como é que eu posso escutar? Por exemplo, eu não acredito que um padre seja a pessoa mais ideal para aconselhar casais. O que é que vocês acham? Nunca casou. Como é que ele vai saber como é que funciona? Uma coisa é estar aqui no papel, outra coisa é conviver. Se fosse assim, quando a gente namora é bom demais. Quando casa, começa a descobrir as falhas, não é? Gente, a gente precisa ter cuidado com as serpentes que estão, porque vai fazer você questionar quem? A palavra de Deus. O que foi que a serpente fez? Ela sugeriu um caminho alternativo para a mulher. Qual o caminho alternativo? Deus disse: olha, você pode comer de tudo. Rapaz, tinha tudo, Antônio. Tudo é teu. Ali tu não mexe. Porque na hora que tu mexer, com certeza morrerás. Cara, só tinha uma coisa para eu fazer para eu não morrer. E eu acho não, eu tenho certeza que eles temiam isso. Mas o que é que aconteceu? Com certeza não morrerás. Aí, ó, desvirtuou. Deus não quer que vocês descubram a verdade e sejam como ele. Está entendendo?
Quantas pessoas não chegam para mim e dizem, nada, isso tem nada a ver não, isso é conversa. Se tu fizer assim, aí o que é que tem? O nosso eu, o nosso ego. Rapaz, já pensou? É melhor eu ser igual a Deus. Porque ele não morre. Se eu ficar igual a ele, eu também não vou morrer. Vamos lá comer a maçã. Né, eu Antônio? acho que é igual a minha vizinha que não aceitei Jesus, aí ela bebia junto, né? Uhum. Às vezes ela começa a beber uma cerveja bem geladinha, ela pegava um churrasco e dizia assim, como o churrasco não dá vontade não, aí meu, chega a ficar suadinha, bem geladinha, né? Tu não vai pra igreja hoje? Tu não vai pra igreja de sábado, né? Tu não vai pra igreja amanhã? Vou, chega lá, tu vai perder uma vez, mulher. Bem facinho, resolve ligeiro. Ela disse que achava um tontinha, né? Acho um pouco meu filho tontinho, mulher. Senhor, tu não tem saudade, não? A mulher não pode perder uma Deus, mulher, que for pra igreja. Se limpa. Faz que nem o pastor gosta. Ia pra missa de 6 horas para começar a beber lá de 7h30. A Tati tinha me limpado, agora que suco no juízo. Então, ó, foi simplesmente isso. Desvirtuou e ela foi lá. Eu fiz essa pergunta na aula passada. Quem pecou, Adão ou Eva? Adão. Mas alguém concorda? Sim. Ih, rapaz, prestaram Não atenção. foi ele, não foi ela. Ela pegou. Ela só seduziu ele. Mas Só tá, fez a cabeça tá vendo dele. aí, Daniel, como o negócio tá pesado? Ele só fez a cabeça. Só fez a... Rapaz, eu tô trazendo a baile que a mulher faz a cabeça do homem. Vocês estão vendo aí? Vocês estão entendendo aí o segredo? Foi o homem, por quê? Porque o acordo dele, de Deus, era com ele, não com ela. Pastor, eu acho que é a mesma coisa, tipo assim, eu sou casada, ele me trai, aí depois só bota a culpa na mulher, que traiu, né? A culpa é ele, quem deve, é ele, né? É. Pois é, a obediência dele é comigo, não é ela. Não é ela foi instrumento do Satanás. Pô, essa é a minha viagem agora, vocês viram. Eu pedi perdão, não só foi a minha filha, não, eu pedi a mãe dela. Porque quem errou foi eu. E eu não conhecia Jesus. Mas eu desmantelei a vida dela e não foi pouco, não. Ameacei de morte, fiz o maior escarcéu que eu tinha direito. Nada mais justo que pelo menos um pedido de perdão. Aconteceu comigo. Aconteceu, amigo. Eu traía ela e ainda queria ter razão. Aí a mãe dos meus 3 filhos. Traía ela e ainda queria ter razão. Queria bater nela, queria brigar com ela. Bêbado, errado, drogado. Aí sofreu muito na minha mão, né? Tanto ela começa aqui. Aí quando por último agora, tava com 2, 3 meses, né? Fizemos uma oração lá. Graças a Deus eu chego a hora e eu pedi perdão a ela, pedi a perdão aos meus 2 filhos que faltavam, pedi aqui na Eita. Pronto, aí passou as Agora a coisas família está toda unida, toda reunida. E aí, você abriu para Deus trabalhar na sua vida. E ela não aceitou Jesus na época que eu tinha pedido para salvar meu casamento. Vai para a igreja que salva o teu casamento. Eu fui para a igreja 2 meses, que até para os cultos de senhoras eu ia. Para ver se segurar meu casamento. Mas o que aconteceu? Aí foi que foi pior. Eu disse assim, olha, tu não vai para a igreja não. Eu vou para a igreja, tu não vai não. Aí a igreja disse, quem está precisando de Deus é tu, não é eu não. Aí sabe o que aconteceu? Aí que separação veio. Aí eu fiquei assim, Deus não tá olhando para mim não, porque ele foi separado, a mulher de vez mesmo. Mas hoje, graças a Deus, tá tudo Mas bem. Almi, é assim, ó, quando você vai para a igreja, simplesmente para conseguir alguma coisa, para maquiar a tua vida, não vai servir. Mas o que me dizia, vai para a igreja. Não, aí a gente quando não casamento. conhece, é desse jeito. Mas a gente tem que ir, porque diz, olha, a partir de agora eu vou mudar a minha história. E a pior coisa que tem é você ir... Mas piorou, viu? Não, mas Piorou muito. a pior coisa que tem é você ir para mudar a sua história e querer mudar dela. Não funciona, ninguém muda ninguém. O que eu disse para vocês, eu fui a força, que eu não tinha, mais um mês eu ia para o inferno, porque não tinha mais saída para mim não. Eu fui.
E quando eu olhei para trás, a mulher não foi, eu fiquei com raiva. Eu queria desistir na hora. Mas eu não quis passar vergonha, porque estava todo mundo olhando. E ela passou 6 meses me acompanhando, para poder ter certeza que não era mais uma armação minha. Ora, já tinha aparecido 2 meninos fora do casamento. Aí ela olhou assim e disse, ele com essa história de crente, é bem mais 2 que vem por aí. E foi sofrimento. Mas graças a Deus, porque entenda uma coisa, a gente quer, aí fica olhando para o outro, mas não mudou, não, ninguém muda. Se a pessoa é entre ela e Deus, se ela não se permitir Deus trabalhar, olha, a coisa mais importante na vida, quando eu mudo, as coisas mudam que estão do meu lado. Por que que muda? Porque eu começo a ver as coisas diferentes. A gente é bitolado de ver aquela coisa, só vê com raiva, com ódio, com revolta. Você só vê a coisa desmantelada. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, que tu começa a sentir paz, o amor de Deus entrar na tua vida, tu começa a ver as coisas diferentes. Tu começa a ser maleável, querer dar mais uma oportunidade, dar outra face. A outra face não é que nem a turma ensina, não. Deu um murro aqui, deu. Não é isso. A outra face é outra oportunidade. É mais uma oportunidade. Tá certo? Vai daqui enterrar no hospital, né? O resultado da desobediência foi trágico, e sempre é trágico. Aos olhos do casal, realmente, os olhos do casal realmente estavam abertos, mas não no sentido positivo. Eles abriram os olhos. Foi a primeira coisa que eles viram? O pecado. Nem sempre abrir os olhos, se os olhos não são abertos diante de Deus, você só vai ver a coisa errada. O sentimento de vergonha referente à sua nudez é complementado pelo sentimento de culpa, que motiva o casal a se esconder quando o Senhor aparece no jardim do Éden. Ei, quando a gente está fazendo a coisa errada, a gente só quer se esconder de Deus, não é não? Só quer se esconder de Deus. E assim eles fizeram. Começou logo pela degeneração do relacionamento. Como? O homem diz, a mulher que tu me deu. Olha aí, ó. O que foi que tu fez? Não, a mulher que tu me deu me ofereceu aí a maçã e eu comi. Vou seguir a maçã do Antônio. Vai ficar mais fácil. E ela disse, não, a serpente. Quando a gente peca, a primeira coisa que tem é querer arranjar um culpado. Porque quando a gente assume, o que é que a palavra de Deus diz? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O problema é a gente confessar o erro. Não, eu errei porque fulano, O que é que o povo diz aí fora? Principalmente a macharada. Paz, é melhor arranjar um esquema fora para apimentar o casamento. Mas se for pimenta do inferno, não? Se o casamento está lá meia bola, por que é que não senta e conversa? Por que é que a gente não faz assim, não faz assado? Mas eu vou arranjar outra, porque aí o diabo entra no meio e nunca mais apruma. Entenda isso. Primeira coisa que eu faço quando o pecado entra na minha vida é eu não admitir que eu sou o errado e querer culpar os outros. Simples assim. Tá certo? Até hoje, a raça de Adão tem grande dificuldade de assumir os seus erros, preferindo culpar os outros pelos deslizes e delitos cometidos. Até hoje. O que nós vemos dentro da própria igreja, a pessoa errando, cometendo erro e negando. Muitas vezes a pessoa vai conversar com o pastor, pedir um aconselhamento, e o pastor está dizendo e ela negando, o pastor está sabendo que o negócio não é daquele jeito. É a mesma coisa no consultório, a pessoa vem, tu acredita que a gente passa de 6 meses, tem gente que vai até 1 ano negando. E é impossível tratar uma pessoa que não admite onde é que está o problema.
é humanamente impossível. Então, uma coisa, a partir do pecado original, é chamado pecado original por quê? Porque foi na origem, foi o primeiro. A morte entrou no mundo de forma espiritual. Como assim, pastor? O relacionamento com Deus não é mais o mesmo. De forma existencial, agora a existência do homem será árdua. De forma física, a imortalidade fica fora do alcance da humanidade. Como foi? Deus disse, acabou. A partir de hoje, Adão, tu vai comer do suor do teu rosto. Vai ter que trabalhar. Tinha tudo de graça. Era só cuidar do pomar. Nos teus pés crescerão espinhos e abrolhos. Gente, não tinha nem espinho, não tinha praga, não tinha doença, não tinha nada. Era só felicidade. Vocês estão vendo aí que aí é o retrato da Jerusalém Celestial? Não vai haver doença, não vai haver morte, não vai... Mas a partir de hoje, Adão, e tu, mulher, multiplicarei as tuas dores de parto. O que é que se entende com isso? Ela não tinha quase nenhuma, né? E a serpente diz, rastejará sobre o teu ventre e comerás do pó da terra. Alguns teólogos que dizem que a serpente era bípede. Que é bípede? Não. Tinha pés como a gente, andava direitinho. E Deus... Tinha um cara lá que dizia, rapaz, ela devia ser uma loura muito bonita para ter feito uma cruzeta dessa. Então, quem estava dentro do bojo pegou uma pancada. Gente, quando a gente está participando do pecado, até simplesmente por estar concordando, vai sobrar para a gente. Vai sobrar para a gente. O livro de Romanos, lá no Novo Testamento, sustenta a história da queda e ensina que o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Como é que diz lá em Romanos 3,23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir daquele momento, nasceu fruto do pecado. Quando o não de Deus é desconsiderado, os resultados são sempre trágicos. O mesmo vale para a nossa vida hoje. Então, quando a gente desconsidera aquilo que Deus está falando, não faça, não é por aí. Como é que eu vou saber? Gente, vocês são cristãos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita na vida de vocês, mora em vocês. Com certeza, quando você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo te incomoda. Não é verdade? Está dizendo não, eu estou com vontade, Terezinha. A carne reina. Mas o Espírito está dizendo não. Aí eu lembro de Paulo, rapaz, é incrível. O que é certo eu faço errado, o que não é para fazer eu vou e faço. O homem que habita em mim. Quer dizer, qual é o homem que habita em mim? É a carne. Esse corpo de carne. Gente, entenda uma coisa. Carne não se converte. Carne não se converte. É por isso que quando Jesus vier arrebatar a igreja, não sobe carne nem roupa. Só o Espírito. Para eu dominar a carne, essa minha carne velha, eu tenho que estar cheio do Espírito todo o tempo, Terezinha. Buscando, lendo a palavra, orando. Porque senão, a carne, ela vai tentar suplantar o Espírito. Não salgueira, não. Não salgueira. Tem que ser com salmona, não? Sal grosso. Então, carne não se converte. Aí você olha, nós antes de conhecermos a Cristo, tinha uma vida totalmente desregulada, não é verdade? Aí agora tu está na igreja, agora eu sou crente, mas não se enche do Espírito não, ora, não jejua, não vem para os cultos, porque quando tu menos perceber a tua carne está dominando,
e tu tá com vontade de fazer a mesma coisa de novo. As mesmas coisas novamente. Então, crente que é turista, ele praticamente está admitindo que ele não está alimentando o espírito. E quem vai reinar sobre ele é a carne. Por outro lado, é importante salientar a existência do sim de Deus. Este sim presente na sua graça e na sua misericórdia. Nós já deveríamos ser muito gratos pelo sim de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Porque, gente, através da misericórdia dele, porque é muita misericórdia, meu amigo, aceitar eu e o Tontonho, eu vou dizer. Eu também. Se fosse mandar currículo, nós não entrávamos nunca. Eu era para estar amor. A vida que eu vivi. Bom, eu lhe disse que eu acreditei que era um mês, por isso que eu fui logo. Só de um mês. Então é o seguinte, é muita misericórdia de Deus, não é? Derramar graça sobre uma espécie perdida que nem nós. Agora tinha que ser graça, não podia ser outra coisa, irmã Daniela. Porque a graça só Deus tem, e é favor imerecido. Nós não merecia. Se Deus fosse olhar merecimento de nós, essa graça não chegava nunca. Mas aprovei ele e disse, eu vou trabalhar na vida desse povo. Então o sim de Deus mais importante foi resgatar a gente. Nós estamos aqui. Pela misericórdia dele, nós chegamos aqui. Os seres humanos, eles foram infiéis, mas Deus é fiel. Deus se mantém fiel. O Senhor continua a prover para o homem, mesmo no mundo prejudicado pelo pecado. Vocês concordam com isso? Deus tem provido na vida de vocês? Sim, sim. Tem, sim. Nesse mundo velho que está aí, só Deus, gente. Só Deus. Ontem os caras estavam com uma reportagem lá, eu não conhecia, pode ser que alguém conheça. Negado, rapaz, mataram o peru, é? Não é? Mataram o peru. Que peru é esse? Não é nem Natal? Mas era um humorista. É do Tony do... Aí o pessoal dizendo, rapaz, mas como é que pode? Um homem desse não fazia mal a ninguém. Mas a gente não sabe. Conhece? Não conhece. Porque não se julga ninguém pela cara nem pelo sorriso. Nós tínhamos um colega no quartel que entrou junto. O tiro de fuzil sem ter feito nada aí. Foi de fuzil, foi? Agora tá mandando bicho. Ah, não, aí... Rapaz, no campo deserto, levaram. E esse colega que entrou na polícia junto com a gente, cara, se tu visse, o cara era um cara tranquilo, não se metia nem nas nossas discussões, sempre tinha um sorriso de graça, jogava bola no time, que era goleiro, era sobrinho do coronel, aquele negócio todo. E um tempo começou a aparecer ali na base velha, ali no PC. Quando a gente foi morar ali, começou a aparecer corpos de mulheres mutiladas. Procurando, atrás de descobrir, Para encurtar a história, não era ele. Casado, com filhos, ele ia atrás das mulheres. Se ele fosse rejeitado, ele matava. Frio, psicopata em alto grau. Você conversava com ele, era aquele cara sorrisão. E a última, uma das últimas, porque a última foi quem ferrou ele, porque o crime não é perfeito. Ela, quando viu que não tinha saído, aceitou e se fez que estava gostando, aí ele deixou ela embora, aí ela entregou ele. Mas teve uma antes dela, que foi encontrado ali perto da Cagesse, no PC. Ela com o seio cortado e as peças índias na boca dela. Era um animal. Ele morreu já. Não. Ele passou até um tempo tentando voltar aí, para a polícia.
Encontrei ele lá no QCG. Mas não foi preso, não. Foi pouco tempo. Terezinha, gente assim arranja logo um psiquiatra, comprova que ele tem problemas psicológicos, vai para um hospital e depois vai para a rua matar de Vai, novo. assim, vai matar de novo. Vai matar de novo, porque eles não têm cura. O psicopata, ele não tem sentimento. E aqui, Pois não. caso agora recente do maníaco, não sei de que, de São Paulo, que ele foi solto há pouco tempo, estava fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. Era maníaco. Eles faz aqui e vai para um cinema, vai almoçar no restaurante, como se não tivesse acontecido nada. Na atualidade, gente, nós precisamos estar atento tanto ao não de Deus como ao sim de Deus. Amém? Amém. O não da lei divina nos lembra que existe limites posto pelo Senhor para o nosso próprio bem e para a nossa prosperidade. O não é para nos orientar no meio das tentações e ciladas de Satanás. Como é que eu vou saber o não de Deus? Ou o sim de Deus? É quando eu tenho intimidade com Deus. Mas eu também tenho uma maneira, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus. Porque é aqui nessa palavra que ele está... É o manual do limite. Mas se eu não conheço? Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou ver o que é que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, né? E o mais importante do que o não é a palavra da salvação. É a afirmação de que existe um segundo Adão, que a vida já conquistou a morte e que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Pelo primeiro Adão entrou a morte. Pelo segundo Adão, a vida eterna. Quem é o segundo Adão? Vou me abaixando devagar, não sei não responder. Eu jogo essa garrafa. Jesus, irmã Daniela, é o segundo Adão. Porque só ele pode nos trazer de volta à eternidade. Esse corpo velho vai morrer. Mas nele nós sabemos que recebemos a eternidade com ele. Então, se não aceitar Jesus, meu amado, você continua servindo ao primeiro Adão. É simples assim. É a certeza de que, mesmo falhos e fracos, Deus está conosco para nos perdoar, restaurar e nos levantar em Cristo. Você acredita nisso realmente? Que Deus, mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, Deus está conosco. Quem não é fraco aqui? Quem não tem falha aqui? Não dá para apontar. Porque cada um de nós tem as nossas fraquezas e as nossas falhas. Olha, a minha, se botar, dá um caminhão cheio. A minha coisa é saber que Deus, Ele tem cuidado de mim. Ele perdoa os meus pecados. Porque Cristo conquistou, o segundo Adão conquistou na cruz. O problema é que hoje existe um interesse muito grande em fazer de nós religiosos. Hoje você vai procurar, poucas pessoas têm essa certeza. E a gente não pode duvidar dessa certeza. Sabe, a gente foi ensinado, nós temos eu repito muito, nós temos, a maioria de nós, uma raiz católica romana. E é lá ensinado que é por mérito, você tem que fazer penitência, você tem que fazer todas essas coisas para poder conquistar o favor de Deus. E você vem para cá acreditando que é a mesma coisa. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Nunca esqueça esse finalzinho do versículo, viu? Homem. Essa passagem? Hein? Qual
De agora, de momento, eu não lembro. Eu sou muito ruim de número. Até o número do telefone eu esqueço. Essa semana a mulher disse, qual o CEP da tua casa? Eu tenho que ligar para a mulher. Eu mesmo não sei não. Jesus Cristo, homem. Por que homem? Porque ele sofreu na carne como homem, passou como homem, foi até a cruz como homem e venceu. Então ele pode ser o mediador entre nós, porque se ele venceu, se eu estiver com ele. Mas aí o que é que o catolicismo romano ensina? Você tem que se confessar para o padre fazer a ligação. Ele é o vigário de Cristo, aí. Então a gente ainda vem muito com essa coisa de achar que a gente precisa estar confessando para um e outro os nossos problemas. Faça isso não, velho. Faça isso não. Nem todo mundo pode saber do que está acontecendo com a tua vida. É mesmo. Nem todo mundo. Quando você sentir vontade de conversar, e a gente sente, é verdade, é. Pai, quantas vezes eu já vim lá de casa, pastor, o senhor pode conversar comigo? E vem conversar com ele. Eu tenho que procurar quem possa me orientar. Mas às vezes, e isso é do ser humano, quando o negócio aperta, aí sai contando para um e para outro. Rapaz, vai acabar piorando a tua situação. Porque vai jogar no ventilador, aí a coisa vai, em vez de te ajudar, vai piorar. Certeza, somos fracos e somos falhos. Entenda uma coisa, você não é super crente nem vai ser. Quando você acreditar que é assim, você está perdido. Nós precisamos entender que só vamos sempre estar na dependência de Deus. Enquanto o homem não entender isso, ele continua querendo resolver as coisas, quando não dá certo é que ele chama Deus. Não é por aí. 1 Timóteo 2,5. Pronto, tá vendo? Tem um cara que se lembra das páginas e tem outro ali que sabe das referências. Estou bem. Descobri mais gente aqui. A justiça de Deus, ela está em ação, mas ao mesmo tempo a graça divina permeia a narrativa da história de Caim. O sim de Deus novamente aparece. A oferta de Caim foi menos aceitável do que Abel. Caim ficou triste e irado. Mas Deus, porém, fez questão de ir até ele e profere uma palavra de encorajamento e também aviso que está dando a Caim uma nova chance. Você viram aí? Os dois vêm trazer a oferta. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque Deus gostava mais de carne do que de verdura, será, Tereza? Não. Era não? O que é que tu acha que é? Eu acho que é porque a oferta de Abel foi mais... Eu acho que sim. Então eu entendo que quando a gente se dirige até o altar, a presença de Deus, ele já sabe, a Bíblia diz que ele já sabe, antes da gente abrir a boca, o que é que a gente vai dizer. E ele prescruta o coração. Então, cuidado, se você for tentar meter via lei, não vai funcionar. Então, se eu for trazer uma oferta como a de Caim, Deus vai dizer para ele, Caim, eu não me agradei da tua oferta não, porque não é verdadeira, não é de coração. É mesmo quando eu dou uma coisa para você, mas eu não dou de coração, né? Não vou dar esse sacrifício também. Assim, né? Mas quando eu dou, acho que quando eu dou para você de coração, eu acho que é diferente. É mais ou menos assim, eu acho que é. É mais ou menos assim, né, Teresa? Olha, mas Deus diz, olha, cara, por que tu tá com essa cara triste, rapaz? Porque eu não aceitei. Se tu não mudar, se tu não fizer direitinho, eu não vou te aceitar a tua fé. Deus foi até ele, como ele vai a nós. Rapaz, ó, se você começar a dar um jeito na sua vida, me buscar mais e tal, eu vou... A Caim ficou com o coração tão duro que o resultado foi tirar a vida do irmão. Deus, muitas vezes, não tem recebido a nossa oferta. Vocês concordam?
Muitas vezes. Mas é por culpa dele? Não. Por culpa de nós mesmos. Coração endurecido, cheio de mágoa. Gente, Deus não vai receber uma oferta de quem está carregando ódio no coração. De quem não consegue perdoar o outro. Tem crente 1000 anos dentro da igreja e não consegue ser abençoado porque não consegue liberar perdão. Mas, pastor, não é fácil. E quem disse que é? Perdão é milagre. Mas é necessário para que a nossa oferta seja recebida por Deus. Porque se Deus não recebe a nossa oferta, nós vamos ficar à deriva como Caim e vamos terminar fazendo o quê? Matando os outros. Vou fazer uma pergunta simples, um pouquinho complicada. Tem muito Caim dentro da igreja? Tem muito Caim matando Abel dentro da igreja? Eita, o que tem de homicídio espiritual dentro da igreja? Tem gente que está com a vida que não está agradando a Deus de jeito nenhum, e Deus dizendo, oh, te apruma, te ajeita, mas não, vai lá e mata o irmão. Como é que mata o irmão, Terezinha, hoje em dia? Porque Caim matou com uma pedra. E hoje em dia, com o que é? Com a língua. Causa divisão, causa fuxico, faz um bafafá danado, muitas vezes faz até com que a pessoa se afaste de Deus. Isso é morte. Porque o homem afastado de Deus, ele está morto. Então tem sim, Caim de carrada. Caim de carrada. Até... Mas você pode ter certeza, até para esses Caim, Deus está dizendo, te ajeita, me busca. Se me buscar, vai encontrar. Se bater, eu vou abrir. Mas a pessoa, olha, o endurecer do coração é complicado. É complicado. Mas Caim, ele dominado pelo pecado, acaba matando seu irmão. E diante desse crime, Deus aplica a medida punitiva. Mas assim como no caso de Adão e Eva, continua a pôr a mão sobre Caim. Pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Então, pela morte, Caim também foi expulso. Saiu à deriva. Aí Caim disse, Senhor, faça isso comigo não, porque o povo aí vai me matar quando souber do que eu fiz. Aí Deus coloca um sinal. Pastor, que sinal é esse? Não é porque eu nunca vi ele sem camisa, eu não posso saber. A Bíblia não diz qual é o sinal, não. Mas você sabia, então eu vou dizer um negócio, não vai ficar triste, não. Que tem crente que diz que o sinal de maldição que Deus colocou em Caim foi nós, os pretos. Você sabia? Tem crente. Mas isso é balão, mas ó, o cara é racista. Não, eu novo convertido, eu trabalhei com um sargento que era presbítero, tempo central. Ele dizia, negão, vou ser sincero com você, eu não gosto de negro, não. Mas eu falo com você que sei lá, da igreja também. Tá entendendo? Tem O pai muita gente. dele, a família dele toda não gosta. O pai dele, se eu ver, pra mim, namorar com ele é uma guerra. Tem nojo de gente preta. Agora imagine eu para namorar com ela lá de casa. Foi uma confusão. Menino, só Deus sabe. E a avó dela dizia na minha cara. Eu digo, é assim mesmo. E são muitas... Rapaz, ó, e estavam transferindo isso para os nossos filhos. A Isabel, essa que mora em Portugal, nós fomos fazer a feira e eu, antigão,
comprei um sabonete felgo. Quem conhece o felgo? Pretinho, da cor do Antônio. Tu acredita que a menina não tomou banho com sabonete porque era preto? Felgo. E é cheiroso, viu, velho? É coisa de primeiro mundo. E quer ser bem novinho, ó. Tá igual. Só que agora tem um verde, tem verde. Não presta não, só presta o preto. Só presta o preto. Agora. Amarelinho ele lá. É o. Você pousa. Mas é bom mesmo. É bom, é bom falar O Elvis está igual a irmã Mazé. Eu conto as pernas que isso não é do meu tempo. Se tu é mais velho que eu, como é que não é do teu tempo? Eu não conheço, não. É cheiroso, Ele é mais caro do que o outro. É bom demais, você passa aí e fica cheiroso. Não, rapaz, ó, não tem não. Você passa e fica cheirando, né? Amor, que é amor de flor e o senador. Os 3 sabonetes que... É, aí, ó, não tô tá por dentro, velho. Eu tenho meu Tiogo. Esse aí vai longe. A graça e a misericórdia de Deus se manifesta apesar do pecado da humanidade. Gente, os pecados da humanidade não vão privar Deus da sua graça, da sua misericórdia. Sempre que alguém abrir o coração, Deus vai chegar. Tá entendendo? Essa mensagem é a mensagem do Evangelho presente com um fio dourado em nossa Escritura Sagrada, tendo em Jesus seu acúmulo. Jesus é o sim de Deus que entra em nosso mundo decaído. Deus encarnado, encarando a nossa realidade e morrendo numa cruz para nos salvar. Olha que coisa maravilhosa. O sim de Deus é o cuidado todo especial que Ele tem com cada um de nós. Tá certo? Então, gente, não tem isso. Ninguém pode ser o elo de ligação com Deus da tua vida se não for Jesus. Os homens colocados aqui, os pastores colocados aqui, é uma pessoa igual a você, com problema igual a você. Simplesmente ele pode te dar uma luz quando uma pessoa que tem uma vida devotada a Deus, assim como o nosso pastor, que está ali em oração, na madrugada, buscando. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Mas eu ainda estou longe de chegar nesse perfil. Mas nós temos que entender que o nosso Senhor, Ele está aberto a todo momento para nos receber. Tá certo? Primeiro tempo da aula, vou dar 15 minutinhos para ir no banheiro, tomar um golinho de café e voltar para o segundo tema. Nós vamos estudar agora o dilúvio. Tá certo? Toca a sineta aí, Antônio, do recreio.